Cara, tem um ponto muito interessante aqui que você estava falando de crise, e é nesses momentos que a pessoa precisa aproveitar para comprar ativos a preços atrativos, que é algo que o Howard Marks sempre fala. É um ponto interessante, porque a pessoa ela fala o seguinte, ó, você falou na pesquisa, quando a bolsa cair 50%, o que, que você vai fazer? É só os Buffett lá, vou comprar. Por que a pessoa imagina? Ela fala o seguinte, olha, putz, a próxima crise ela vai ser idêntica a essa. Quando ela for igualzinha, eu já sei o que eu vou fazer. Qual que é o ponto? Nenhuma crise ela é igual a outra. Ela sempre traz as suas semelhanças, mas o que você vê no noticiário é que sempre a gente pode chamar, cara, 20 economistas aqui e falar o que tem de diferente dessa crise com a crise da Dilma. Ele vai trazer inúmeros pontos de diferenças. Então aí o investidor, a investidora vai ficar travados, né? Vão falar, putz, verdade, eu achei que era um bom momento para comprar, mas eu tô ouvindo aqui os especialistas e dessa vez é diferente. Então, dessa vez, finalmente pode não ser a oportunidade de compra de ações a preços baratos, de fundos imobiliários a preços baratos, de títulos de renda fixa a preços baratos. Então, dessa vez eu vou ficar de fora, né? Porque dessa vez é diferente. Então, se você aguarda uma crise igual a outra para aumentar o risco, porque você viu lá como foi e se recuperou, você nunca vai observar. Você nunca vai observar. Então, você precisa ter um nível de incerteza. A incerteza ela precisa existir para que preços fiquem atrativos para você. Qual que é o ponto do investidor, né, que tem um perfil de risco um pouco maior? É que ele encara a incerteza. Ele fala, tudo bem, eu não sei o que vai acontecer, os economistas não sabem, os especialistas também não sabem, eles têm cenários, e eu vou assumir que em um determinado momento isso vai se corrigir. E o que é interessante do Brasil é que a gente traz economistas aqui, e apesar do cenário ele tá relativamente turbulento e, pô, né, incerteza muito alta, quando a gente pergunta e o que fazer para arrumar, o que as pessoas me trazem é, cara, não é muito complicado. E se a gente for pensar depois que teve o impeachment da Dilma, até mesmo antes de ter, as coisas começaram a melhorar. E de maneira rápida. Né? Então, uma coisa que eu sempre trago os economistas e pergunto, como é que a gente resolve esse problema que parece ser tão grave? Cara, se a gente desvinculasse algumas despesas, né, da correção do salário mínimo, isso já seria muito bom. Porque o que acontece? O Pepa, até brinco, né? O Pepa é um convidado que a gente traz aqui direto e ele sempre apanha. Porque eu falo, Eu ouvi Pepa, esse último podcast. o que a gente faz, cara, para resolver o problema do Brasil? Ele fala, cara, é só acabar com a correção do salário mínimo. Mas Aí vocês fazem um corte de 1 minuto disso também? Não, mas eu falo é foda do cara, né? Não, eu ia falar exatamente isso. O Pepa, no próximo episódio que a gente trouxe aqui, eu vou falar, Pepa, você está causando pancadaria, inclusive a rebote, entendeu? Porque eu peguei e compartilhei um story que você falou isso, mas nunca apanhei tanto em rede social. Exato. Então, assim, qual que é o problema, né? O problema do Brasil é que querem vincular a correção do salário mínimo com várias outras despesas obrigatórias que não tem nada a ver com o salário mínimo. E aí você quer, vou dar um aumento pro trabalhador, aqui o trabalhador ganha muito pouco, ele tem que ganhar mais e tudo mais. Ok, né? Tem toda a discussão se não é um efeito de oferta e demanda, esse aumento do salário mínimo mais do que deveria, mais do que o aumento do PIB, você gera mais informalidade. Até a gente vai entrar depois no lance do Pix, né? Mas você quer reconhecer o trabalhador e você acaba aumentando diversas outras despesas que não tem absolutamente nada a ver com você reconhecer o esforço do trabalhador brasileiro. Então, um dos pontos que eles sempre trazem é, cara, desvincula isso e passa a corrigir isso aqui de acordo com o aumento da inflação, você já ia trazer uma redução da incerteza fiscal muito grande. E se a gente for pensar, depois que a Dilma ela teve o impeachment, a Dilma saiu, foram medidas que foram óbvias, né, e óbvio, impopulares, mas que elas, cara, foram relativamente simples e adotadas em um curto espaço de tempo para você trazer, e detalhe, né, o juro do Brasil de 10 anos para um patamar de 7%, 8% ao ano. Então, assim, o que traz um conforto, acho que me traz um conforto é que o problema do Brasil ainda com uma dívida PIB que é óbvio, é alta, né? E você não enxerga... Esse é um fator que mudou daquela época para cá, né? A dívida PIB. Tá bem mais alta. Você não enxerga ainda, e você não enxerga, né, estabilização igual lá. Mas quando eu trago aqui alguns economistas, eles fazem um diagnóstico relativamente simples. Olha, é simples, é complicado do ponto de vista político, mas do ponto de vista matemático, ele é relativamente simples. Do ponto de vista político, ele é mais complicado, mas isso pode dar um conforto para o cara que fala assim, opa,
Vamos lá, né? Vamos assumir um pouco de risco aqui, então, no Brasil, né? Porque se você for ver pela ótica atual, e de novo, né? É sempre nesses momentos que vão aparecer oportunidade. Não vai aparecer oportunidade quando você fala assim, nossa, a dívida pública não tem perspectiva de estabilização. Ah, mas é simples resolver, tanto do ponto de vista matemático quanto do ponto de vista político. Meu amigo, se for isso, esquece esse nível de preço. Você não vai enxergar. Você só vai enxergar esse nível de preço quando a galera fala assim, cara, o problema é foda e resolver é foda também. Aí você vai enxergar esse nível de preço, IPCA mais 7,30, IPCA mais 7,50. Se não, esquece, né? Você fala, o Gui é louco, não tem perspectiva de estabilização da dívida pública e também não é fácil resolver. Se fosse fácil resolver, se tivesse perspectiva de estabilização, não estava nesse nível de preço. Não, o patamar seria diferente, sem dúvida nenhuma. E, como eu disse, eu concordo com essa visão de que tem muita coisa no Brasil barata. Eu tenho posição em Brasil, não vou falando que eu não tenho nada aqui. O único ponto é que, no meu caso, como o pessoal me olha e pensa, pô, o patrimônio do Bruno, a maior parte está em Bitcoin. Se eu considero o patrimônio todo, o Grupo Primo é uma parte muito relevante do meu patrimônio. Então, como eu já tenho uma alocação no Brasil muito grande, chamada Grupo Primo... E em equity, né? Exato. Eu quero equilibrar as coisas. Esse é o ponto. E é uma empresa que, querendo ou não, ela depende também do desempenho do mercado. Perfeito. Porque quando o mercado sobe, pô, a demanda por produtos do grupo ela fica maior do que com o mercado lateralizado ou em baixa. Então, eu invisto muito mais lá fora do que a média das pessoas para equilibrar a minha vida. Só que o ponto é, se as pessoas forem pensar assim, elas vão ver que essa média de investimento deveria estar mais alta lá para fora. Perfeito. Agora, tem coisa boa aqui no Brasil? Tem. Eu fico impressionado, inclusive, com a resiliência de algumas empresas nacionais. Eu fui em Barcelona, na minha última viagem até lá, que foi apenas a segunda, mas é muito mais elegante falar assim, né? Parece que eu fui várias vezes. Mas tinha umas lojas que tinham placas na entrada e a prefeitura dava essas placas quando a loja atingia uma idade centenária. E aí, duas lojas me chamaram a atenção. Era uma loja que vendia velas e a outra vendia moedas. Era uma loja de um numismata. Vendia moedas antigas, colecionáveis. E eu comecei a pensar nas empresas do Brasil. Porque se você pega um ciclo de 100 anos de Brasil, cara, você está falando de 8 trocas de moeda, você está falando de períodos hiperinflacionários, você está falando de mudanças de regime político com governos de exceção em vários períodos. E mesmo assim tem empresa que existiu durante todo esse período. Para esse negócio existir durante todo esse período, com mudança de governo, Perfeito. mudança de moeda, com hiperinflação cavalar, eu gosto sempre de lembrar aqui, chuta um número de inflação no Brasil dos anos 80 até 94, período de 14 anos. Chuta quanto foi a inflação acumulada nessa época. 10 milhões. Você chutou bem, Ricardo. Ah, eu fico com uns 10 do Gui. 10. Foi de 13 trilhões. 13 trilhões? Foi. Trilhões? Trilhão. Tá no site do IBGE. Tá no meu livro, página 107. Caraca, cara. Ou seja, inflação de 100% são preços dobrando. 13 trilhões são preços multiplicando por 260 bilhões de vezes. Então você fala, cara, a Klabin existe há 125 anos. Não, vamos lá. É Deve tanta ser muito troca, bom, cara. É tanta troca de moeda e corte de zero que você se perde nisso. Exatamente. Você se perde nisso. Você- Corta zero, corta zero. Vocês corta foram o zero. chute mais próximo que já me deram pra essa pergunta. Porque geralmente o cara fala 4.000%. Cara, olha a diferença, Não, pô. né? Então, se um negócio sobreviveu durante todo esse período, como uma Klabin, por exemplo, então esse negócio deve ser muito bom, deve ser muito difícil disruptar esse negócio. Inclusive, quando lançaram aqueles leitores de livros digitais, o Kindle e outros, né? Eu lembro que as empresas de papel e celulose começaram a cair em bolsa, porque falaram, ninguém vai mais ler em papel. Ah, isso é uma beleza. Passou um tempinho, cara. Hoje em dia você tem todo mundo com o Kindle, mas tem livro em casa. Ah. Eu prefiro ler no livro do que Mil no vezes. Kindle, por exemplo. Vocês estão com papel aí na mesa. E papelão, consumo pra cacete. Eu fiquei impressionado no Natal, o tanto de papelão que tinha lá em casa por conta de presente, de criança, etc. Não, e o e-commerce, né? Porque você tem que ter embalagem pra distribuir no e-commerce. Então, cara, E assim, se a gente for pegar no Brasil as empresas centenárias, Klabin, Banco do Brasil, acho que a Sul América, cara, tem mais de 100 anos também, uma empresa de seguro. Cara, então tem algumas empresas no Brasil centenárias. E aí acho que esse é o ponto, né? Se você tem empresas, a pessoa fala, putz, mas o cenário tá muito complicado à frente. Acho que você tocou num ponto muito legal. Cara, tem empresas que sobreviveram a trilhão de taxa de inflação, né? Acumulada, óbvio. Em períodos hiperinflacionários. E com confisco no final ainda, cara. Porra, cara, assim, o cara ele pegou. Cara, a inflação te segura, né? Tá amarrando teu braço e vem o Collor e soca a sua barriga. Pá, A cara, não é nem a barriga. o saco, né? Cara, e você sobreviveu. Então eu acho que. E aí, pô, até pra entrar num pouco de seleção de ações, eu acho que é isso, cara. Hoje a gente tá num nível de preço muito baixo, mas é o seguinte: tem coisa que tá barata, porque ela tem que estar barata mesmo.
Porque, muito provavelmente, falando de ação, de empresa, tem coisa que não vai sobreviver. Por exemplo, você olha para small caps, né? Você olha para pequenas empresas e, cara, assim, o conselho administrativo de várias dessas empresas, eles foram surpreendidos muito negativamente. Ele falou, cara, acho que agora é hora, o Brasil ele vai virar num ciclo mais positivo, então tudo bem a gente manter o nível de endividamento mais alto, a gente pegar mais dívida e tudo. E essas empresas pequenas se endividaram mais e agora eles estão passando por um período que talvez a Selic no Brasil ultrapasse o patamar de 14,25, que foi o patamar mais alto das últimas duas décadas da Selic brasileira. E os caras acabaram de se endividar mais. E já passando por um período dos últimos 3, 4 anos desafiador. Então tem coisa para mim que tá barata no Brasil, porque tá barata e talvez, infelizmente, não sobreviva. Empresas grandes que valem 600, 1 bi na bolsa, 2 bi na bolsa, né? Então hoje eu vejo empresas grandes, centenárias, que sobreviveram todos esses períodos sendo negociadas a preços muito baratos. Sim. Eu acho que em bolsa, cara, nesse momento, eu não quero a microcap. Nem precisa, né, cara? Assim, eu acho que tudo bem você querer uma multiplicação de patrimônio de 5, 10 vezes em um curto espaço de tempo, em 2 anos. Mas eu acho que a simetria de risco é altíssima. Para você acertar uma dessas, você vai ter que correr um nível de risco e você está disposto a 4, 5 dessas empresas que você escolheu em 7 assim, sumirem do mapa, sabe? Eu iria mais nas centenárias e que hoje... É difícil achar uma empresa no Brasil tá cara. Qual empresa no Brasil tá cara? Tem que tomar muito cuidado com quem acerta essas daí e fala que acerta. Não, Porque normalmente a pessoa fala que acerta essa. Mas ela não tá só com ela na carteira. Sim. Né? Ela foi lá e colocou umas outras também. E aí 10. as outras estão caindo lá 50%, 60%, 70%. Só que essa pessoa... Ela fala só da que deu certo, né? Caladinha, tá falando só dessa que deu certo. Que também ainda entra nesse fator. Ah, pesa quanto na carteira? Ah, pesa 5%. Pô, você toma esse baita risco pra isso, cara. Pra ganhar 5%. Fica no... E outras, os outros... Tem outra lei que pesa 3%, outra que pesa 4%, outra que pesa 5%, que tá tomando um calor danado e a pessoa tá caladinha, né? Então, fica na centenário, fica no negócio que tá dando dinheiro.